Muito bom dia, turma. Hoje, dia 2 de junho de 2020, nós vamos dar sequência ao nosso curso de Direito Civil, encaminhando já aí para o esgotamento do nosso conteúdo programático. Hoje nós vamos tratar sobre meios de prova do fato jurídico. Então, muito bem. Então, às 8h10, vamos dar início, então, à nossa aula. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre meios de prova do fato jurídico. Como é que eu provo um fato jurídico? Vejam, nós passamos aí o nosso curso estudando atos, fatos e negócio jurídico. Estudamos quais são as suas teorias, teoria geral do negócio jurídico, quais são os seus elementos, quais são as teorias que são aplicadas, quais são os seus planos de análise, aquela famosa escada pontiana. Estudamos seus vícios, as suas invalidades, depois estudamos os prazos, quando tratamos de decadência e prescrição. E tão importante quanto estudar toda a teoria geral é saber como é que se prova um fato jurídico. Então, o tema da nossa aula é exatamente esse: estudar quais são os meios de prova do fato jurídico. Adiantando que esse tema ele é tratado tanto no Código Civil como no Código de Processo Civil. No Código de Processo Civil, vai se tratar exatamente do procedimento em juízo, como é que se faz para provar quais são os meios de prova. No Direito Civil, nosso curso, no entanto, nós vamos tratar exatamente de quais são esses meios, lembrando que o nosso Código Civil ele é de 2002 e o Código de Processo Civil ele é de 2015. Então, há uma diferença, tanto que o Código de Processo Civil fala em ata notarial, por exemplo, que é uma novidade que existe, o nosso Código Civil não trata disso. Não vai haver nenhum problema, lembrando que nós vamos estudar exatamente o que diz aí os artigos do Código Civil a partir do artigo 212. Peço a vocês, então, que peguem aí o material que eu compartilhei, ou o vade-mecum de cada um aí, o Código de Processo Civil, o Código Civil de cada um, para que a gente possa dar início à nossa aula estudando esse tema a partir do artigo 212 do Código Civil. Nós vamos estudar a prova do fato jurídico a partir do artigo 212 do Código Civil. Lá no Código de Processo Civil, nós vamos ter o tratamento da prova a partir dos artigos 384 do Código de Processo Civil. Antes do 381, ele fala da produção antecipada de prova, mas das provas em espécie, realmente, ele começa lá no 384. O tema da nossa aula, mais uma vez, vai tratar a respeito das espécies de prova previstas no nosso Código Civil. Muito bem. Então, o tópico que trata dessa matéria no Código Civil, lá no artigo 212, ele fala da prova. Então, da prova. E o artigo 212 começa dizendo: salvo o negócio a que se impõe forma especial, ou seja, se o negócio jurídico impuser uma forma especial de prova, então, exceção feita a esses casos, geralmente, dando continuidade ao artigo, o fato jurídico pode ser provado mediante, e aí ele estabelece aqui, prevê 5 espécies de prova. Então, o artigo 212 vai tratar exatamente disso, da prova do fato jurídico. Como é que eu provo o fato jurídico? Quais são os meios de prova? Nós falamos tanto aí sobre defeitos do negócio jurídico, erro, dolo, coação. Quando falamos lá dos vícios do consentimento, falamos dos vícios sociais também. Nós não estudamos ainda direito contratual, tema dos próximos módulos que vocês irão estudar, mas o contrato ele pode ser verbal ou pode ser escrito. Nós falamos sim da vontade, como a vontade é manifestada. Então, como é que eu vou provar a existência de um fato jurídico, que é aquele fato que tem relevância para o direito? Como é que eu provo isso? É exatamente nessa aula de hoje que nós vamos entender aí quais são os meios de prova. Como é que eu vou provar que houve um erro, que houve um dolo, uma coação, uma lesão, por exemplo, que houve uma fraude? A depender do tipo de fato jurídico que eu tenho que provar, eu vou ter que me utilizar de um meio de prova. Nós vamos ver que determinada
a depender do negócio jurídico, eu não posso usar determinada espécie de prova quando se tratar de escritura pública, quando se trata de documentos e assim por diante. Mas vamos lá. Quais são, então, as espécies de provas que podem ser utilizadas de acordo com o Código Civil? O artigo 212 ele vai trazer 5 espécies de prova. A primeira delas, a confissão. O que é a confissão? A confissão é quando a parte admite a verdade de um fato. Olha, realmente isso aconteceu. A parte, quando nós falamos parte, é autor ou réu, né? Se for um terceiro, nós não vamos falar em confissão. Então, eu vou admitir a verdade de um fato cujo interesse seja favorável ao meu adversário. Essa é a confissão. Pode ser também um documento. O documento pode ser um documento público, um documento particular. Documento público são aqueles elaborados pela autoridade pública, particular são aqueles elaborados pela própria parte. A prova também pode ser por meio de testemunha. Então, nós temos aqui a prova testemunhal, observando que a doutrina entende que ela é menos segura do que a prova documental, porque a testemunha ela pode mentir. Então, o que se entende é que ela é menos segura, e nós vamos ver que, por essa razão, existem algumas limitações aí no que diz respeito às testemunhas. Será que toda e qualquer pessoa pode ser testemunha? Amigo íntimo pode ser testemunha, inimigo pode ser testemunha, e assim por diante. Na sequência, nós temos a presunção. A presunção, ela pode ser uma presunção legal, de acordo com a doutrina, uma presunção comum, como, por exemplo, presumir que um filho nascido diante de um casamento, presume-se que o marido é o pai daquela criança. Então, por exemplo, essa é uma presunção que pode existir, nós vamos falar isso na sequência. Como, por exemplo, presunção comum aí de outro lado, presumir que as dívidas contraídas pelo marido ou pela mulher sejam em benefício da família. Essa é uma presunção comum. Imagina-se que a dívida foi contraída em benefício da família, e quando se trata de presunção, pode-se admitir prova em contrário. E por último, nós temos aí a perícia, o exame pericial. Pode ser que o juiz não tenha conhecimento técnico suficiente, ou ainda que tenha, para demonstrar a verdade de um fato, para demonstrar a existência de um fato jurídico. Então, o fato jurídico ele pode ser provado mediante confissão, mediante um documento, mediante testemunha, mediante presunção e mediante perícia. Vamos ver aí cada uma dessas espécies de prova de acordo com o nosso Código Civil. Iniciando lá pela confissão, de acordo com o que estabelece o artigo 213, que vai tratar da eficácia da confissão, da possibilidade de se dispor aí do direito ou não. Como é que se dá a confissão de um representante? Será que o representante pode praticar a confissão? Então, muito bem. O artigo 213 vai estabelecer lá no seu início que não tem eficácia. Então, se não tem eficácia é porque não vai produzir efeitos. Então, não tem eficácia o quê? A confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito, a que se referem os fatos confessados. Então, não tem eficácia, a confissão se provém de quem não é capaz de dispor do direito, a que se referem os fatos confessados. Então, o que deve se entender aí? Somente quem ostenta a posição aí de confessar determinado fato é que pode praticar a confissão. Então, eu só vou confessar realmente se eu puder dispor do meu direito. Se eu não puder dispor do meu direito, essa minha confissão ela não terá eficácia. Então, eu tenho que poder dispor do meu direito. Então, eu preciso ser titular do direito que está sendo controvertido. Se eu não for titular, eu não posso confessar. Não posso confessar, olha, o João praticou aquele ato, né? Então, aí eu posso ser testemunha, mas não vou estar
confessando, né? Não será aplicada a pena de confissão de veracidade dos fatos alegados. Então, essa é a primeira noção que nós temos que ter aqui no que diz respeito à confissão. O parágrafo único vai dizer que, se a confissão for feita por um representante, ela somente é eficaz, então, estamos tratando também no plano da eficácia, né? Então, ela só vai produzir os seus efeitos nos limites em que este pode vincular o representado. Então, a representação, se houver uma confissão do seu representante, ela somente será eficaz nos limites em que se pode vincular o representado. Eu não posso extrapolar esses limites. Há uma limitação aí no caso do representante. Então, essa é a primeira noção que nós temos aí a partir da leitura do artigo 213 do nosso Código Civil. Agora, será que eu posso revogar a minha confissão? Olha, confessei um fato, eu posso voltar atrás? Ah, não era bem isso que eu gostaria de dizer, posso voltar atrás? O nosso Código Civil vai estabelecer que a confissão ela é irrevogável. Então, se eu confessei um fato em juízo, não, realmente, eu pratiquei aquele ato, eu confesso a prática daquele fato. Eu me arrependo, alguns segundos depois, não é bem isso, não posso fazer isso. A confissão ela é irrevogável. Então, uma vez confessada, ela é tida como irrevogável. No entanto, eu posso anular a minha confissão. Ó, vejam vocês que interessante. A lei vai estabelecer aqui duas espécies de confissão. Se nós falamos que ela pode ser anulada, nós vamos falar da invalidade. Então, quando falamos lá da invalidade do negócio jurídico, o ato jurídico, de um lado, ele pode ser nulo ou anulável, com todas aquelas diferenças. O prazo anulável tem prazo decadencial, como nós estudamos na aula passada, já sabemos que é a decadência, e o ato nulo, ele não tem prazo decadencial, ele pode ser declarado nulo a qualquer tempo. E no que diz respeito à confissão, o legislador diz que ela pode ser anulada se ela decorreu de erro, de fato ou de coação. Traz somente essas duas hipóteses aqui. Então, a confissão, veja, nós estamos falando da confissão, não do negócio jurídico. Então, a confissão, ela poderá ser anulada se ela decorrer de erro ou de coação. Nessas duas situações, eu posso anular a minha confissão. Fica aí para reflexão de vocês, qual que é o prazo que eu posso anular essa minha confissão por erro de fato ou de coação. No que diz respeito à escritura pública, o artigo 215 vai tratar aqui da escritura pública, já iniciando o tema da prova documental. Então, nós entendemos lá a confissão, já vimos que ela só pode se dar no que diz respeito a direito disponível, aquele que eu possa dispor, já vimos a regrinha no que diz respeito ao seu representante, a sua revogabilidade e a sua anulação. Iniciando a prova mediante documento, o Código Civil vai tratar inicialmente da escritura pública. Então, qual a validade da escritura pública? Então, o artigo 215 vai estabelecer o seguinte: a escritura pública lavrada em notas de tabelião, ou seja, num tabelionato de notas, é documento dotado de fé pública. Desculpe. É documento dotado de fé pública. Então, o que nós devemos entender aqui? Que uma escritura pública, se ela foi lavrada em um tabelionato de notas, o tabelião ele tem fé pública. Então, aquilo faz prova plena. É aqui que entra as regrinhas no que diz respeito à ata notarial, prevista lá no artigo 384 do nosso Código de Processo Civil, que eu vou incluir aqui para vocês, para que a gente possa entender. Então, a regra geral é que a escritura pública lavrada em notas é documento dotado de fé pública, fazendo prova plena. O Código de Processo Civil, ele vai dizer lá, vai tratar do que nós chamamos de ata notarial, só para ilustrar para vocês, para que essa questão não fique aí perdida. Então, quando ele trata da ata notarial, ele diz o seguinte: a existência e o modo de existir de algum fato
Veja, a existência de um fato ou o modo de existir de um fato podem ser atestados ou documentados, então prova documental, a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial. Então, vejam vocês que interessante. O Código de Processo Civil, que é de 2015, ele trata da chamada ata notarial, que é uma prova bastante utilizada hoje, que pode ser utilizada com bastante eficácia em juízo, mediante o que nós chamamos de ata notarial. Então, o tabelião pode certificar a existência ou modo de existir de um fato. Eu quero provar, por exemplo, que determinada pessoa me encaminhou uma mensagem por WhatsApp. Então, eu vou ao tabelião, levo o meu telefone para ele, ele vai pegar o meu telefone, vai ouvir a mensagem no meu telefone, como se fosse eu mesmo, e vai reproduzir o teor daquela mensagem. Vai dizer, olha, no número de telefone tal, no dia tal, foi encaminhada a mensagem por um outro número de telefone, cujo teor é esse. E aí ele vai reproduzir, vai escrever na ata exatamente aquilo que foi reproduzido. Aquela mensagem passa a ser, portanto, uma prova documental dotada de fé pública e fazendo prova plena. Como, por exemplo, demonstrar que um determinado site pratica fraudes, que é um site que faz vendas fraudulentas. Então, você vai até o tabelião, ele vai entrar no endereço eletrônico, vai se certificar da existência daquele site, vai reproduzir todas aquelas imagens e vai colocar tudo isso numa ata notarial. Posso pegar fotos, por exemplo, que eu recebi por telefone também, porque as fotos podem ser manipuladas, nós sabemos disso. Então, o tabelião ele pode, por meio de uma ata notarial, que é dotada de fé pública, reproduzir essas imagens aí na chamada ata notarial, e ela vai fazer prova plena porque ele tem fé pública. O grande problema da ata notarial é o valor. O valor realmente é bastante elevado. Então, a depender do tipo de prova que você quer produzir, várias mensagens, dias de trocas de mensagens, até anos, a depender do fato que você vai ter que provar, são cobrados aí valores elevados. A primeira folha tem um valor mais alto, a partir do verso o valor vai diminuindo e as demais folhas também têm um valor menor. Como, por exemplo, você quer provar que um imóvel que foi desocupado foi deteriorado aí pelo inquilino ou pelo comodatário, aquele que estava no imóvel, o tabelião pode ir até lá, né? Normalmente ele manda um auxiliar, um escrevente, ele vai fotografar e vai atestar o estado daquele imóvel. Será que eu posso utilizar a ata notarial também para fazer prova da posse para fins de usucapião? Então, é uma modalidade nova que entra aqui no meio de prova documento, e quando nós falamos de escritura pública, temos que fazer referência aqui à chamada ata notarial. Lembrando que ela é dotada de fé pública e faz prova plena. Muito bem. E quais são os requisitos da escritura pública? Previstos aí no artigo 215. A escritura pública, ela contém alguns requisitos que devem ser observados. Eu disse para vocês que o escrevente vai estabelecer e vai escrever lá dia, hora, parte, proprietário, por exemplo, do número de telefone ou a parte interessada. Então, a escritura pública, já que ela faz prova plena, ela contém alguns requisitos sob pena de nulidade. Então, eu devo observar aí quais são os requisitos da minha escritura pública. E quando eu falo em escritura pública é porque eu estou falando de documento público. Se for um documento particular, não vou precisar observar aqui essas regrinhas no que diz respeito à escritura pública. Vamos ver quais são, então, esses requisitos. O parágrafo primeiro vai estabelecer que salvo quando exigidos por lei, outros requisitos, ou seja, pode ser que outra lei estabeleça outros requisitos no que diz respeito à escritura pública, ela deve conter o quê? A data, local da sua realização, o reconhecimento da identidade, quem é a parte que está levando lá a documentação, a capacidade das partes e de quantos hajam comparecido ao ato, né? Quantas pessoas compareceram.
se foi por si só ou por seu representante, interveniente ou testemunha. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio, residência das partes. Olha só que interessante, tudo que nós estudamos no semestre passado, né? Como é que eu vou individualizar a pessoa natural? Vou individualizar pelo nome, nacionalidade, estado civil, profissão, domicílio, residência e assim por diante. E demais comparecentes com a indicação, quando necessário, do regime de bens de casamento, se forem casados, nome do outro cônjuge e filiação. A manifestação clara da vontade das partes e dos intervenientes, ou seja, qual a vontade das partes, a referência ao cumprimento das exigências legais e fiscais inerentes à legitimidade do ato. Olha, para esse ato foram pagos determinados valores, quando exigidos. A declaração de ter sido lida na presença das partes e demais comparecentes, quem já compareceu à leitura de uma escritura, percebe que o escrevente faz a leitura, né? Ó, foi lido na presença das partes, ele faz a leitura em voz alta e em bom som. Assinatura das partes dos demais comparecentes, bem como a do tabelião ou seu substituto legal, encerrando o ato, e assim por diante. Então, esses são os requisitos que devem constar da escritura, todos previstos aí nos 7 incisos do artigo 215 do nosso Código Civil. O parágrafo 2º vai estabelecer que se algum comparecente não puder ou não souber escrever, outra pessoa capaz deverá assinar por essa pessoa a seu rolo, né? Parágrafo 3º, a escritura será redigida em língua nacional. Nós vamos ver na sequência aí o que eu faço com o documento estrangeiro, e o Código Civil, o nosso Código de Processo Civil, vai exigir a tradução de um documento. Então, será que eu tenho que provar a existência de um documento em língua estrangeira? Eu devo obrigatoriamente fazer a tradução por meio de um tradutor juramentado, para que esse documento tenha validade. Devo provar também, embora os nossos primeiros artigos lá da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, quando nós estudamos lá Vacatio Legis, lei no tempo e no espaço e assim por diante, nós estudamos que a ninguém é dado se escusar do conhecimento da lei. Eu não posso dizer que eu não conheço a lei para não aplicá-la. Não, essa é uma presunção legal, já falando em presunção. Quando se tratar de documento em língua estrangeira, eu sou obrigado a fazer a tradução para que ele tenha validade dentro do processo. E no que diz respeito à escusa do conhecimento da lei, eu devo, no entanto, provar a existência de uma lei municipal ou estadual. Esse tipo de lei eu devo provar em juízo, provar a existência da lei juntando o seu teor, tá? Mas, voltando aqui para a escritura será redigida em língua nacional. Parágrafo 4º. Se qualquer dos comparecentes não souber a língua nacional e o tabelião não entender o idioma se expressa, deverá comparecer tradutor público para servir de intérprete. A lei aqui no Código Civil está tratando da figura do intérprete. Ou, não o havendo na localidade, outra pessoa capaz que, a juízo do tabelião, tenha idoneidade e conhecimento bastantes. Veja, há uma preocupação aqui, então, na utilização da língua nacional. A escritura pública deve ser redigida em língua nacional, como nós vimos aí nesses parágrafos. O parágrafo 5º do artigo 215, para encerrar, diz que se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos 2 testemunhas que o conheçam e atestem sua identidade. Então, veja, esses são requisitos necessários da escritura pública. A regrinha aqui do parágrafo 5º está dizendo que se o tabelião não puder identificar por documento algum dos comparecentes, ou ele não for conhecido tabelião, deverão participar ao menos 2 testemunhas que atestem a sua identidade para dar segurança ao ato. Muito bem. Prosseguindo. Documentos extraídos de processo e traslados. Por vezes, isso não é incomum, eu preciso provar a existência de um fato jurídico mediante a utilização de um documento que já faz parte de um processo. Como é que eu provo isso? Eu já
essa questão já foi discutida em um outro processo. Será que eu posso utilizar isso como prova emprestada, tema lá do Código de Processo Civil? Quais são os requisitos para isso? Lembrando que nós temos, hoje, os processos, eles são eletrônicos, no entanto, nós temos ainda uma carga elevada de processos físicos. Então, como é que eu provo isso? Quando o processo é eletrônico, é mais fácil. Eu entro lá no site, baixo a cópia do processo eletrônico e faço a juntada em outro processo, para ser utilizado como meio de prova para se provar determinado fato jurídico. Agora, quando se tratar de processo físico, um processo que já se encerrou há 10 anos, por exemplo, eu vou pedir o desarquivamento. Basta eu tirar uma cópia simples, essa cópia tem validade, não tem validade, precisa ser uma cópia autenticada, não precisa ser. O escrevente, o diretor do cartório pode emitir uma certidão, essa certidão tem validade ou não? Como é que eu atesto essa autenticidade? Então, o artigo 16 vai tratar exatamente desse tema, documentos extraídos de processos e traslados. Ele começa dizendo o seguinte, que farão a mesma prova que os originais, não, farão as vezes dos originais, as certidões textuais de qualquer peça judicial. Quem emite certidão é o escrevente. Então, se ele emitir uma certidão de um processo judicial, a lei está estabelecendo que ela faz a mesma prova que o original. No que diz respeito ao protocolo das audiências, olha, certifico que a audiência ocorreu dia tal, que o teor é esse, ou de outro, qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele ou sob a sua vigilância, e por ele subscritas, assim como os traslados de autos, quando por outro escrivão consertados. É comum se requerer a certidão de objeto e pé, não objeto em pé, né? Objeto e pé, para que o escrivão certifique aí o teor de determinado processo. Certifico que nessa ação judicial foi discutida determinada questão, que houve sentença dia tal, que houve recurso e que o trânsito julgado ocorreu exatamente em tal data. Então, o artigo 206 trata exatamente aí dessa questão, dizendo que a certidão textual de qualquer peça judicial faz a mesma prova que o original. Artigo 207, também na mesma linha, estabelece que terão a mesma força probante os traslados, as cópias e as certidões extraídas por tabelião oficial de registro de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. Então, lancei alguma nota, o tabelião fez um lançamento lá no cartório de registro de imóveis, no cartório de notas, ou no cartório de registro das pessoas jurídicas e naturais. Se eu pedir uma certidão lá para o tabelião, essa certidão terá a mesma força probante de que os documentos emitidos em seu original. Artigo 18 vai estabelecer que os traslados e as certidões considerar-se-ão instrumentos públicos. Então, eu estou tratando ainda de documento público. Quando eu falar em traslado, falar em certidão, isso será sempre um instrumento público. Então, se ele é um instrumento público, eu vou dar a mesma força probante. Ele faz prova plena, porque o tabelião tem fé pública. Se os originais se houverem produzido em juízo com prova de algum ato. Então, até aqui nós tratamos aí da escritura pública, dos seus requisitos, da sua força probante. Na sequência, nós temos o tratamento de documentos assinados e presunção em relação ao seu signatário. Qual a força probante aí de um documento assinado? Será que ele tem validade? Lembrando aqui que agora nós vamos falar de documentos particulares. Então, o artigo 19 vai estabelecer as declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação ao seu signatário. Então, se eu assinei um documento, presume-se que em relação àquela pessoa que assinou, que aquela declaração presume-se verdadeira. Então, é uma presunção aí de veracidade. Então, se eu assinei um documento, presume-se que aquela declaração ela é verdadeira se tiver relação àquele signatário. No entanto, o parágrafo 1 traz uma ressalva aqui. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com a legitimidade das partes,
As declarações enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-lo. Quando se fala em ônus, nos dá a oportunidade de tratar de uma regra essencial quando se estuda a teoria da prova lá no Código de Processo Civil. Quando se fala em teoria da prova, eu vou sempre estabelecer que o ônus de provar é daquele que faz a alegação. Então, o ônus é de quem alega. O autor tem um ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Então, se eu ingresso com uma ação, a obrigação de fazer a prova desse fato é minha, ou seja, do autor. Ao réu incumbe provar o fato, 3 espécies de fato: fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor. Ao réu incumbe provar o fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do autor. Olha, se eu vou provar um fato extintivo, se eu provar aquilo, significa que o autor não tem direito àquela alegação, não provou aquela alegação. Então, eu vou extinguir aquela ação. Ou vou impedir aquela ação. Há algum fato impeditivo. Nós vamos estudar isso lá em Código de Processo Civil, ou comigo ou com outro professor. Ou um fato modificativo. Olha, não foi exatamente isso que ocorreu. O fato alegado é diverso. Então, fato extintivo. Então, mais uma vez, o ônus é de quem alega. Quem deve provar? O ônus da prova é de quem alega. Quem deve provar a existência de um fato é daquele que faz a alegação. Então, se eu ingressei com uma ação, eu devo provar aquele fato que eu estou alegando. O fato que compõe o meu direito, né? Que constitui o meu direito. Fato constitutivo do direito do autor. É assim que a legislação processual civil vai tratar da matéria. Ao réu incumbe provar o fato, como eu disse, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Essa é a regra geral. Em algumas situações, eu vou falar em inversão do ônus da prova. Quando é que eu vou inverter o ônus da prova? Quando se tratar, por exemplo, de uma relação de consumo, na qual eu tenho a figura de um fornecedor e de um consumidor. Quando eu trato de uma questão envolvendo relação de consumo, Lei 8.078/90, eu vou falar na inversão do ônus da prova. Se eu fiz uma compra, por exemplo, de uma grande rede de supermercados pela internet ou pessoalmente, comprei um equipamento eletrônico numa grande loja de equipamentos eletrônicos, eu tenho a figura do fornecedor, que é aquele que forneceu o equipamento, e do consumidor, a pessoa física que fez aquela compra. Nessas situações, quando envolve, por exemplo, uma relação de consumo, eu falo em inversão do ônus da prova. Então, eu comprei um aparelho, por exemplo, e o aparelho apresentou um defeito. Se eu for ingressar com uma ação, a legislação permite que eu inverta o ônus da prova. Quem é que tem que provar? Quem deve provar que o aparelho não tinha defeito, no caso aí, é o fornecedor, ou seja, a empresa. E não a parte que faz a alegação, o consumidor, fazer a prova de que o aparelho tem um defeito. E aí existem várias justificativas para isso. Por exemplo, nessa hipótese, a dificuldade técnica de fazer essa prova. Então, é muito mais fácil para o fornecedor, para a empresa, fazer análise do equipamento, porque ele tem funcionários suficientes, técnicos suficientes, provar que o equipamento estava em ordem. A relação com um banco, por exemplo, é uma relação de consumo, com uma instituição financeira. Então, o ônus da prova se inverte. Aí eu vou falar em inversão do ônus da prova. Isso será estudado lá quando vocês estudarem Direito Processual Civil. Vamos falar, então, em prova de fato negativo. Como é que eu provo, por exemplo, que eu não fui notificado? Uma relação jurídica prevê, por exemplo, lá que se houver inadimplemento, eu devo notificar a parte inadimplente. Imagine que a parte inadimplente seja um de vocês, uma de vocês. Como é que você prova um fato negativo? Como é que você prova que você não foi notificado? Então, você vai ingressar com a ação falando, olha, esse contrato não pode ser rescindido porque eu não fui notificado. Como é que eu provo isso? Um fato negativo. Impossível provar um fato negativo. Aí, nessa situação, eu tenho que inverter o ônus da prova. Ou seja, o credor é quem vai ter que provar, o credor, a outra parte, que me notificou. Eu não posso provar um fato negativo. Então, lá no processo civil, se estudará, então, a prova de um fato negativo, o que é uma prova diabólica e assim por diante.
Muito bem, voltando aqui para as declarações. O parágrafo único diz que, não tendo relação direta, se porém, com as disposições principais ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de provar. Então, ou seja, nessa situação, eu vou ter que provar, se a minha declaração não tiver relação, eu vou ter que provar, o ônus da prova é meu, a veracidade daquele fato. Então, isso não afasta o ônus da prova, ainda que eu tenha um documento assinado. O artigo 220, na sequência, vai tratar aí da anuência ou a autorização de outrem, dizendo o seguinte: a anuência ou autorização de outrem, necessária à validade de um ato, provar-se-á do mesmo modo que este, e este contará sempre que se possa do próprio instrumento. Então, a anuência ou autorização de outrem, de outra pessoa, necessária à validade de um ato, provar-se-á do mesmo modo que este, e constará sempre que se possa do próprio instrumento. O que é provar-se-á do mesmo modo que este? Se provar-se-á do mesmo modo que se deu a anuência ou autorização, que é necessária a validade de um ato. O que é importante saber aqui que nós estamos tratando também da validade, sempre aqui a validade presente, existência, validade e eficácia. Quais são os efeitos aí em relação a terceiros de um documento público? Será que um documento, um documento particular, quais são os efeitos em relação a terceiros? Será que tem validade em relação a terceiros? Vamos ver aí como é que a lei trata disso. Então, o instrumento particular, então estamos tratando aqui de documento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor. Então, essa é a primeira parte aqui até o ponto e vírgula. O instrumento particular feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor. Até aqui tudo bem. Então, ele vai provar as obrigações convencionais de qualquer valor. Vejam, na sequência, o artigo vai dizer o seguinte, que os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam em relação a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. Olha só que interessante, turma. Então, o instrumento particular, ele faz prova em relação às partes que têm relação direta com aquele fato jurídico que se precisa provar. Agora, em relação a terceiros, se eu quiser que aquele fato produza efeitos em relação a terceiros, eu devo fazer o seu registro público. Então, devo pegar um documento particular e fazer o seu registro público. Então, registrar lá no cartório de títulos e documentos. Então, eu faço com que um documento particular deixe de ser particular e passe a ser um documento público dotado de fé pública, para que ele produza efeitos em relação a terceiros. É exatamente isso que está sendo dito aqui na parte final do artigo 221. Ou seja, mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam a respeito de terceiros antes de registrado no registro público. Ou seja, eu devo fazer o registro público para que ele produza efeitos, para que ele tenha eficácia em relação a terceiros. O parágrafo único estabelece que a prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal. Então, eu posso fazer a prova do instrumento particular, suprir essa prova por outro meio de prova de caráter legal. Telegrama. Como é que eu faço a prova de um telegrama? Vejam, o Código Civil, é sempre importante lembrar que o nosso Código Civil é de 2002, que ele ficou aí durante 20 anos em discussão. Por isso que ele tem um tópico aqui para tratar exclusivamente de telegrama. E o que ele diz em relação a telegrama? E a ideia aqui é saber se eu posso fazer a utilização dessas regras para qualquer outro meio de mensagem que seja transmitido. Vamos ver então.
O telegrama, quando ele for contestada a autenticidade, olha que interessante, aqui a gente pode falar também em presunção. Será que eu posso falar aqui em presunção? Nós estamos falando de documento e na sequência nós vamos falar de testemunha, presunção e perícia. Então, o telegrama, quando ele for contestada a autenticidade, então se não for contestada, ele vai fazer prova. Então, se houver contestação da autenticidade do telegrama, ele faz para a prova mediante conferência com o original assinado. Então, se alguém contestar, se eu juntar um telegrama no processo e a parte contrária contestar a sua autenticidade, eu tenho que fazer a juntada do original no processo devidamente assinado para que ele tenha autenticidade. O artigo 223 vai tratar da cópia fotográfica de documento. Como é que eu trato aí da cópia fotográfica de documento? O artigo 223 vai estabelecer o seguinte, que a cópia fotográfica de documento conferida por tabelião de notas, valerá como prova de declaração da vontade, mas, impugnada a sua autenticidade, deverá ser exibido o original. Então, a cópia fotográfica de documento conferida por tabelião de notas valerá como prova de declaração de vontade, mas, impugnada a sua autenticidade, deverá ser exibido o original. Então, se eu juntar uma cópia num processo e alguém contestar, impugnar a sua autenticidade, olha, eu acho que essa foto não é verdadeira, eu faço a impugnação e eu tenho lá um incidente para alegar falsidade de documento, impugnar a sua autenticidade. Posso fazer a impugnação da minha defesa. Se eu impugnar, a parte que juntou a cópia deverá exibir o original. Alguns devem se recordar aí, por favor, não me deixem só, que antigamente nós tínhamos lá o filme, né? Eu fotografava, tirava foto e tinha que guardar o filme, revelava a foto e guardava o filme. Então, se alguém questionasse a autenticidade, eu obrigatoriamente teria que juntar lá o filme para comprovar que aquela foto é autêntica. Hoje, como nós falamos, nós podemos falar em ata notarial. Então, se eu fizer uma ata notarial, eu vou aplicar as mesmas regrinhas lá no que diz respeito a esse tipo de prova, mediante escritura pública, ser dotada de fé pública e fazer prova plena de determinado fato. O parágrafo único vai dizer o seguinte, que a prova não supre a ausência do título de crédito ou do original, nos casos em que a lei ou as circunstâncias condicionaram o exercício do direito à sua exibição. Aqui, turma, é bem interessante quando vocês forem advogar, julgar ou dar algum tipo de consultoria, quando se fala em execução judicial de um cheque, nós chamamos de cártula, a lei exige a juntada do original. Então, não posso fazer, não podia, e não posso ainda, cobrar um cheque mediante a cópia. Então, tirar a cópia de frente e verso de um cheque, autenticada. Se eu juntar no processo, a minha ação não vai prosseguir. Eu tenho que juntar o original. O que se faz agora que os processos são eletrônicos? Eu junto uma cópia digitalizada, obviamente, e aí eu tenho um prazo de levar até o cartório o original. Então, o juiz, quando dá o primeiro despacho, ele fala, apresente o original em cartório em tantos dias. Então, eu pego o cheque, que eu juntei simplesmente uma cópia em PDF, levo até o escrivão, ele olha, o diretor do cartório, ele olha o cheque, certifica que, olha, certifico que me foi apresentado o cheque e confere com a cópia que foi juntada aqui. Então, o parágrafo 1 está tratando disso, que a prova não supre a ausência do título de crédito ou do original, nos casos em que a lei ou as circunstâncias condicionaram o exercício do direito à sua exibição. Quando se trata da execução de um cheque, por exemplo, eu devo juntar, portanto, o original. Os processos físicos que você faz, que estão em andamento, aí há anos tratando disso, podem observar que o que foi juntado lá foi o cheque original, não uma simples cópia, porque ele não vale, tratando de um título de crédito, que a prova, a cópia não é suficiente. Na sequência... Pois não, alguma pergunta? Sim, e a microfilmagem do cheque, ela serve como cópia ou ela é original também? Excelente pergunta. E se eu perdi o cheque e a microfilmagem, será que eu posso juntar?
essa microfilmagem ou não, olha, se eu perdi, se eu não tenho cheque, a microfilmagem aí vai fazer as vezes do meu cheque, tá? Então aí eu vou poder fazer a juntada do microfilme do cheque, porque vai ser uma cópia fiel lá, que o banco tem guardado isso, e aí eu vou poder fazer a juntada, tá? Porque eu não posso simplesmente juntar uma cópia simples. Vou ter que juntar a microfilmagem lá que foi extraída, que foi fornecida pelo banco. Perfeito? Obrigada. Agora, tratando de cheque aí, tem uma regrinha interessante de Código de Processo Civil, que é quando se trata de prescrição. Então, eu tenho um prazo lá para cobrar uma dívida mediante um título de crédito, né? Que trate de um cheque, por exemplo. E se a dívida tiver prescrita, será que eu posso cobrar? A legislação processual civil, ela tem algo que chama lá de ação monitória. O que é ação monitória? Vamos imaginar que eu não tenha o documento escrito ou que esse título esteja prescrito. A lei vai estabelecer o seguinte, deixa eu pegar aqui para vocês, ação monitória, aproveitando que nós falamos de prescrição. Ação monitória, está prevista lá no artigo 700 do Código de Processo Civil. O que ele diz aqui? Deixa eu pegar aqui para você. Para ilustrar aí a pergunta da Franciele. O que diz o Código de Processo Civil? Da ação monitória. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz. Então, veja, se eu tiver uma prova escrita sem eficácia de título executivo, eu posso propor uma ação monitória e ter o direito de exigir do devedor capaz. O quê? O pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível do bem imóvel ou imóvel, ou adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer. A prova escrita pode consistir em prova oral documentada produzida antecipadamente nos termos do 388, essa é uma outra regra. Então, se eu tiver uma prova escrita, qualquer documento escrito, sem eficácia de título executivo, eu posso ingressar com uma ação monitória em juízo e fazer a cobrança. O que nós vimos aqui? Que a prova não supre a ausência do título de crédito. Então, ele não vai ter eficácia de título executivo. Então, eu não tenho aí o meu original. Mas será que eu tenho um documento ou alguma outra prova escrita sem eficácia de título executivo? Será que eu posso fazer a cobrança? Posso me utilizar aqui da ação monitória. Eu não vou poder fazer a execução do título de crédito, do cheque no caso, mas eu posso fazer uma ação monitória desde que eu tenha uma prova escrita. E a prova escrita pode ser qualquer documento. Um documento particular assinado, e é exatamente isso que se utiliza, né? Ou a prova, a lei fala em prova escrita, né? Então, se eu encaminho um bilhete, uma mensagem para alguém, ó, reconheço aquela dívida, vou te pagar, e ela estava representada por um título de crédito, um cheque prescrito, por exemplo, a lei está dizendo que eu posso fazer essa cobrança. E aí, outra discussão é saber qual que é o prazo da prescrição da ação monitória, se ele coincide com a prescrição do cheque também, se o prazo é o mesmo ou se não é, mas abre-se aqui a possibilidade de fazer a cobrança por meio de uma ação monitória, que é uma ação que tem um procedimento diferente de uma execução. A execução já começa a executar, se o devedor não pagar, não se defendeu, começa a expropriar bens dele. Na ação monitória, ele pode se defender. Somente em caso de ausência de defesa que eu converto o mandado monitório, é assim que a lei trata, faço a conversão dele para começar a praticar atos de expropriação, de penhora e assim por diante. Ok? Artigo 224. Documentos redigidos em língua estrangeira. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeitos legais no país. Então, se eu tiver um documento redigido em língua estrangeira, aquilo que eu disse antes para vocês, ele deverá ser traduzido para o português para que tenha efeito legal no país.
qualquer documento que eu junte no processo e que ele tenha sido redigido em língua estrangeira, eu devo fazer a tradução. Vou juntar uma convenção estrangeira, um ato redigido em língua estrangeira. Para que ele tenha validade, eu devo fazer a sua tradução, antes por meio de um tradutor juramentado. Reproduções fotográficas, na sequência aqui em sua impugnação. As reproduções fotográficas cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, qualquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fato ou de coisa, fazem prova plena desse, se a parte contra quem forem exibidos não lhes impugnar a exatidão. Qual que é a regra aqui? Qualquer reprodução fotográfica, por exemplo, anexada no processo cinematográfica, registro fonográfico, em geral, qualquer outras reproduções mecânicas, eletrônicas de fatos ou de coisas, fará prova plena, desde que a parte contrária não faça a impugnação. Vou juntar, então, um pendrive com uma mensagem, ou vou juntar uma mensagem para que o juiz possa ler, possa ouvir. Recentemente, nós fizemos um processo envolvendo uma ação de alimentos, que o pai, na nossa ação, vai discutir a majoração de uma pensão. O pai paga 4,1 salários mínimos por mês. A mãe tem despesas com o filho em valor superior, então ela vai pedir aí cerca de 12 salários, por aí. E quando vocês forem estudar alimentos, toda vez que eu falo em prestação de alimentos, eu vou falar em um binômio, né? Binômio o quê? Necessidade e capacidade. Necessidade daquele que vai receber e capacidade daquele que vai pagar. Então, qual é a necessidade daquele menor que vai receber, ou daquele marido, ou daquela mulher que vai receber a pensão? E qual é a possibilidade ou capacidade daquele que vai pagar? Então, se houver, eu preciso sempre analisar esse binômio. De forma moderna, nós falamos em trinômio: necessidade, capacidade e proporcionalidade. Será que é razoável? Proporcionalidade, razoabilidade também. Será que é razoável esse valor que eu estou pedindo? No nosso caso, só para que vocês não se assustem, a mãe recebe lá, o menor recebe 4 salários mínimos, o nosso pedido é de majoração para 12. O pai, no entanto, é uma pessoa que tem uma empresa, que inclusive está na mídia, é uma empresa que está em ascensão. A gente podemos chamar aí o pai de uma pessoa que tem uma situação financeira bastante confortável. Atualmente, podemos chamá-lo de milionário. Tratando-se especificamente da prova, no nosso caso, ele encaminhou um áudio para a mãe dizendo o seguinte: olha, eu posso pagar uma pensão mensal de 15 mil reais. 15 mil reais é um valor superior ao que nós estamos pedindo, 12 salários mínimos. Eu posso pagar tranquilamente uma pensão mensal de 15 mil reais, além de fornecer uma previdência privada para o meu filho, pagar viagem e assim por diante. Claro que nós nos utilizamos desse meio de prova para fazer prova do fato constitutivo do nosso direito, do direito da mãe, do menor, na nossa ação. Então, nós reproduzimos parte somente da conversa, não fizemos isso mediante ata notarial, porque eram 7, 9 minutos de conversa, iria ficar caro para a parte, e a parte não tinha condições de suportar, no caso a mãe, que tem despesas com filho menor de 12 mil reais, e o salário dela, somando tudo, dá em torno de 13 mil reais, praticamente ela gasta tudo com o menor, tudo comprovado, mediante documentos. O menor faz tratamento, curso de inglês e assim por diante, escola, então realmente acaba ficando caro. Nós juntamos, reproduzimos parte no corpo da petição da conversa, e informamos o juiz que havia uma conversa de 7 minutos, na qual o pai falava que podia pagar uma pensão de 15 mil reais. Ou seja, a prova da possibilidade do pai está naquela conversa que houve com a mulher. Então, era essencial que o juiz ouvisse isso no despacho inicial. O juiz deu um despacho, mantendo o valor da pensão, dizendo que quer ouvir o pai, que a prova não é suficiente, as provas que nós juntamos, mas não falou nada sobre o pendrive que nós anexamos. Na verdade, nós juntamos
o original em cartório. Falamos assim, em 5 dias foi juntado, fomos até lá, um advogado do escritório foi até lá e juntou, deixou a mídia lá, o pendrive juntado com o original. E o juiz deu um despacho sem fazer qualquer referência. Nós fizemos um recurso chamado embargo de declaração, dizendo para o juiz ouvir o teor da conversa. E aí ele ouviu e deu uma outra decisão, mas aí com base na conversa que realmente ele ouviu. Então, a ideia aqui qual é? É fazer com que tudo que for reprodução fotográfica, cinematográfica, fonográfica, eu possa fazer a comprovação disso se a parte contrária juntar. Então, nós já anexamos o pendrive. Quando a parte contrária for responder, ela tem acesso a esse documento e vai ouvir o teor da conversa. Se vai impugnar o teor ou não é outra história, não há sentido para essa impugnação, porque nós reproduzimos os 7 minutos de conversa, realmente. O que a lei está dizendo é que faz prova plena se a parte contra quem for exibido não fizer a impugnação da sua exatidão. Então, eu posso, se eu não impugnar, eu posso fazer aquele documento faz prova plena, salvo se a parte contrária fizer a impugnação. Se não houver impugnação, ela fará a prova. Ok? Então, reproduções fonográficas fazem prova plena, desde que a parte contrária não faça a sua impugnação. Na sequência, livros e fichas dos empresários e sociedades. Como é que a lei trata disso? Trata da seguinte forma, no artigo 226. Os livros dos empresários, quem trabalha aí com direito tributário, é contador, vai gostar dessa regrinha aqui. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem. Então, veja, ele faz prova contra as pessoas a que pertencem. E em seu favor, quando escriturados, sem vício extrínseco ou extrínseco. Intrínseco, um vício interno. Extrínseco, um vício externo. Forem confirmados por outro subsídio. Então, mais uma vez, os livros e as fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem. Então, a prova aqui, turma, é em relação às pessoas que pertencem à sociedade. E em seu favor, quando escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco forem confirmados por outro subsídio. Então, o que é importante separar aqui? Que os livros e as fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem. Então, ele faz prova contra essas pessoas. Fará a prova, no entanto, em seu favor, quando escriturados sem vício extrínseco ou extrínseco forem confirmados por outros subsídios ou por outros meios. A lei trata aqui, então, da prova de livros e fichas de empresários e sociedades. Parágrafo único que vai estabelecer aqui. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que a lei exige escritura pública ou escrito particular revestido dos requisitos especiais e pode ser ilidida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos. O artigo 227, ele foi revogado pelo Código de Processo Civil. A Lei 13.105 é exatamente a lei que tratou do nosso Código de Processo Civil, por isso que ele foi revogado. Prosseguindo. Prova agora testemunhal. A admissão da prova testemunhal, como que ela é feita? A regra geral está aqui no parágrafo único. O artigo 227 ele foi revogado e deixou o parágrafo único solto aqui. É algo inusitado. Nós temos um parágrafo único de um artigo 227 que foi revogado. Então, é parágrafo único somente. O que ele diz? Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito. Então, a regra geral é que a prova testemunhal ela é subsidiária de qualquer negócio jurídico. Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito. Nós vimos e falamos diversas vezes no nosso curso que a escritura pública ela é essencial para a validade do negócio jurídico quando se tratar de alienação, ou seja, de venda de bem imóvel em valor superior a 30 salários mínimos. Vamos ver como é que a lei
trata aqui da questão da prova. Ele está dizendo que a prova, qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito. Então, ela é uma prova subsidiária. Em primeiro lugar, eu vou analisar se eu tenho um documento por escrito, seja escrito público ou particular. A prova testemunhal será sempre subsidiária. Quem é que não pode testemunhar? E é aqui, turma, que se faz novamente aquela ressalva de que a prova testemunhal ela é menos segura que a documental. Por isso que ela é considerada aqui uma prova subsidiária. Exatamente porque ela pode ser uma prova tendenciosa, pode haver algum tipo de mentira, omissão aí no que se diz respeito à prova testemunhal. Por isso que a lei diz expressamente quem são as pessoas que não podem ser testemunhas no seu artigo 228, estabelecendo que não podem ser admitidos como testemunhas quem? Os menores de 16 anos. Quem são os menores de 16 anos no que diz respeito à sua capacidade? São os absolutamente incapazes. Os absolutamente incapazes, portanto, não podem ser testemunhas. Os incisos 2, 3 e 4, eles foram revogados pela Lei 13.146, o Estatuto da Pessoa com Deficiência Física, tratando lá, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tratando exatamente lá da revogação dos artigos 3º e 4º, no que diz respeito à capacidade daquela pessoa que tem parcialmente a sua capacidade afetada, dizendo que elas podem, portanto, se for revogada, elas poderão ser testemunhas se puderem atestar a existência de algum fato. O que importa é que eles foram revogados. O inciso 4, portanto, vai dizer que o interessado, quem não pode ser testemunha? O interessado no litígio, o amigo íntimo ou inimigo capital das partes. Quando se vai testemunhar, não sei se alguém aqui já foi testemunha, a primeira orientação que o advogado dá e a advertência que o juiz faz é se você tem algum interesse na causa. Você tem algum interesse? Essa é a pergunta que o juiz faz. Ou você é amigo íntimo ou inimigo capital das partes? Se você for interessado no litígio, amigo íntimo ou inimigo de alguma das partes, você não pode funcionar como testemunha. A lei impede que você seja testemunha. O caput do 228 está dizendo que não podem ser admitidos como testemunha, o interessado no litígio, o amigo íntimo ou inimigo capital das partes. Em juízo, em processo, seja no processo civil ou no processo trabalhista, se isso se caracterizar, por técnica, o advogado da parte contrária, é nesse momento que ele faz o que nós chamamos de contradita. Ele vai dizer, após o momento que a parte for qualificada, esse é o momento correto, ela foi qualificada, o advogado deve fazer o que nós chamamos de contradito. E o juiz o advogado vai dizer para o juiz, olha, eu quero contraditar essa testemunha. O juiz vai dizer, por quê? Porque ela é interessada no litígio, ela é amiga íntima da parte, o inimigo capital da parte. E aí você tem que fazer prova disso. É nesse momento que você vai fazer a prova, mediante a prova que você puder. O que isso costuma fazer, você coloca a parte para ser ouvida, a testemunha para ser ouvida, não como testemunha, mas ela vai fazer o seu depoimento para provar, com o objetivo de provar que existe, neste caso, a contradita. Então, o juiz vai perguntar, você é interessada? Se essa for a alegação da contradita, você é interessada no litígio? Há quem entenda aqui que você pode alegar que ela tem, quando se trata de ações trabalhistas, por exemplo, ela também tem uma ação contra a empresa. Será que isso é suficiente para afastar a testemunha? Dizer que ela é interessada no litígio, quer que a parte também ganhe a ação dela? Isso não é aceito em juízo, ter uma ação contra a parte. Isso não vai afastar a testemunha e não é suficiente para acolher a contradita. Agora, se é amigo íntimo da parte, você vai fazer essa prova. Já foi na casa dela, simplesmente ir na casa, será que é amigo íntimo ou não é? Participa de festas, de reuniões, viaja juntos, é nesse momento que você faz o que nós chamamos de contradita. Se passar esse momento e você não fizer a contradita, você não pode mais contraditar a testemunha, o testemunho dela, né? A oitiva dela vai ser considerada válida.
Fica, portanto, então, fixada a regrinha de que quem é interessado no litígio, amigo íntimo ou inimigo capital das partes, não pode ser testemunha. Inciso 5 vai dizer que também não pode ser testemunha quem? Os cônjuges, os ascendentes, os descendentes e os colaterais até o terceiro grau de alguma das partes por consanguinidade ou afinidade. Em direito de família, vocês vão estudar aí os graus de parentesco, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Vão saber que não existe parente de quarto grau, que primo não é primo de segundo grau, e assim por diante. Vão entender também o que é um parentesco por consanguinidade. O nome já ajuda aí. Então, é um parente consanguíneo, que tem vínculo biológico ali com você, né? Vínculo sanguíneo, melhor dizendo. Ou parente por afinidade, que são os parentes do seu cônjuge que passam a ser seus parentes também. É lá que vocês vão estudar que sogra é para sempre. Mesmo dissolvida a sociedade conjugal, o vínculo de afinidade com a sogra não se desfaz. Então, se você se casou 10 vezes e se separou 10 vezes e tem 10 sogras ou ex-sogras vivas, todas elas são parentes suas por afinidade. O que importa é saber que se você for cônjuge, ascendente ou descendentes colaterais até o terceiro grau das partes, por consanguinidade e afinidade, você não pode ser testemunha. Exatamente porque há uma relação aí tendenciosa no sentido de favorecer a parte que requereu ali o seu testemunho. Agora, essas partes não podem ser testemunhas. E se ela for a única pessoa que presenciou o fato jurídico? O juiz não vai ouvir? Imagine que um menor de 15 anos foi a única pessoa que presenciou e é a única pessoa que pode provar a existência de um fato jurídico. O juiz vai rejeitar a testemunha? O que ele vai fazer? Ou que a pessoa seja amiga íntima, mas é a única pessoa que testemunhou, que seja o cônjuge, o ascendente, o descendente. Como é que eu faço? Eu tenho uma regrinha aqui no parágrafo 1º. Se diz que essa pessoa ela pode ser admitida não como testemunha, e sim como informante. O parágrafo 1º diz que, para a prova de fatos que só elas conheçam, elas quem? Essas pessoas que não podem ser testemunhas. O que o juiz pode fazer? O juiz pode admitir o depoimento das pessoas a que se refere este artigo. Então, ele vai admitir, e na prática o que se diz é que ele admite que essa pessoa seja informante. E há uma diferença aí substancial. Uma coisa é eu ser ouvido como testemunha, outra coisa é eu ser ouvido como informante. A valoração do que foi dito deverá ser sopesada pelo juiz. Testemunha presta... Me fugiu a palavra. A testemunha não pode mentir em juízo, me fugiu a palavra. Ela presta o compromisso, lembrei. A testemunha, ela presta o compromisso quando ela vai testemunhar. Ela não pode mentir em juízo. Se ela mentir, ela pode ser processada criminalmente e, se for condenada, a depender da penalização, do tipo de condenação, pode ser presa por isso. Então, testemunha não pode mentir. Se ela foi admitida como informante, ela não é testemunha. Então, o juiz vai admitir que aquela pessoa seja ouvida simplesmente como informante, não como testemunha. Então, ele afasta essas regrinhas aí no que diz respeito a testemunha. Pessoa com deficiência, será que ela pode ser ouvida? Vejam aqui novamente aqui a Lei 13.146, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse parágrafo 2º, portanto, ele foi incluído pela Lei 13.146, não só revogou aqui os incisos os 3 incisos do artigo 228, como incluiu o parágrafo 2º, dizendo o seguinte: a pessoa com deficiência, que eu chamo de estatuto, nós chamamos de Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu não sei que tipo de deficiência é, poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas. Vejam a preocupação do legislador de restabelecer aqui em boa hora a dignidade das pessoas. Pode ser que eu tenha uma deficiência parcial, mas que não me impeça de testemunhar. Eu preciso analisar que tipo de deficiência é essa. Então, a pessoa com deficiência poderá testemunhar em igualdade de condições com as demais pessoas.
sendo-lhe assegurados todos os recursos de tecnologia assistiva. Pode ser que eu não possa me locomover, e tem algum tipo de deficiência física, mas será que eu não posso ser testemunha? Eu posso ser testemunha. Será que eu posso me utilizar da teleconferência e videoconferência agora, sobretudo tratando-se de momentos que vivemos com pandemia? O CNJ, o Tribunal de Justiça, está estabelecendo quais são as regras no que diz respeito aí a audiências realizadas à distância, julgamentos realizados à distância, sustentação oral também. Eu posso aplicar aqui também no que diz respeito à testemunha. Posso aplicar todos os recursos tecnológicos para poder ouvir uma pessoa quando ela for arrolada como testemunha. Muito bem. Nós já falamos, portanto, então, das provas, falamos da confissão, da prova documental, da prova testemunhal. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre a presunção e a perícia, com base no que diz o artigo 231 seguinte. Vamos ver aí, negativa da realização da perícia. Olha que interessante. Aquele que se nega a submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se de sua recusa. E o artigo 232 vai dizer que a recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. O que significa isso? E olha só que importante. Nós vamos falar aqui, para ilustrar com o nosso dia a dia, da investigação de paternidade e como a lei trata da prova no que diz respeito ao bafômetro, né? Que nós ouvimos falar bastante. Então, se eu me negar a realizar a perícia, qual que é a presunção que a lei faz? Os artigos dizem o seguinte: aquele que se nega a se submeter-se a exame médico necessário não poderá aproveitar-se da sua recusa. Não quero fazer o exame médico. Será que eu posso me aproveitar da recusa? Será que eu posso fazer prova disso? A lei está dizendo que se eu me recuso a fazer a prova, eu não posso dizer que a prova é favorável para mim. Vejam, o artigo 232 diz o seguinte: que a recusa à perícia médica ordenada pelo juiz poderá suprir a prova que se pretendia obter com o exame. Qual que é a consequência, portanto, quando eu me nego a fazer um teste de DNA para afastar a paternidade que foi alegada em relação a determinado pai? A presunção da lei é que a pessoa é o pai. Então, se eu me recusar a realizar a perícia médica, a presunção imediata é de que eu sou o pai. Então, como é que eu devo tratar aí da prova, no que diz respeito ao ônus? Se eu tenho convicção de que eu não sou o pai, eu faço o exame. Eu faço o exame e afasto. Vejam, eu falei lá atrás que o réu deve provar o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Se eu faço a prova de DNA, o exame de DNA, e provo que eu não sou o pai, eu fiz a prova do fato extintivo do direito do autor. Eu vou provar que eu não sou o pai e vou extinguir aquela ação judicial mediante uma prova que eu constituí. Então, a negativa de realização de perícia, ela vai produzir efeitos em relação àquele que se recusou. Eu devo, portanto, fazer o exame. Aqui é que nós encaixamos aquela questão lá do exame do bafômetro. Como a lei trata, é dessa forma. A legislação civil trata dessa forma. Como está tratando lá no Código de Trânsito, é outra coisa. Mas se eu estou me recusando a realizar o exame médico, a presunção é que eu sou... a presunção vai recair em relação àquela pessoa. Perfeito? Então, essa é a perícia. Faltou dizer um pouquinho a respeito sobre a presunção, no que diz respeito ao meio de prova presunção. A presunção, ela pode ser legal, na verdade nós adiantamos, e ela pode ser comum. O que é uma presunção legal? É aquela presunção, está aqui no artigo 212, inciso 4, é aquela presunção que trata, por exemplo, de que o filho nascido durante uma relação conjugal, presume-se que ele é filho
que ele é filho realmente ali do casal, né? Então, nós temos como exemplo de presunção o filho havido durante o casamento. Temos também, quando nós tratamos lá da morte, nós não tratamos da morte real, que é a morte quando realmente eu consigo atestar o óbito, ou a morte ficta, a morte presumida. Aquela lá é uma espécie de presunção legal. Eu vou presumir a morte da pessoa com base no artigo 6º, é uma presunção, a morte presumida. Essa é uma presunção legal, que está na lei. Ou pode ser uma presunção comum. O que é uma presunção comum? Aquela presunção que eu também adiantei para vocês, por exemplo, eu vou presumir que a dívida contraída pelo pai ou pela mãe durante a constância do casamento, ela foi contraída em benefício da família. Essa é uma presunção. Cinco espécies de prova previstas no nosso Código Civil, que são a prova documental, a presunção, a prova testemunhal e a perícia, além da confissão. Esses são os meios de prova. Com isso, nós encerramos aí o estudo de meios de provas. Eu abro aí ao questionamento de vocês. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Estou à disposição. Professor, a presunção você dividiu em duas espécies, a legal e a comum, é isso? Isso. Presunção legal e a presunção comum. Exato. Pessoal, bom dia também. Professor, é o seguinte, são duas perguntas, tá? Uma é com relação